Olá pessoal, bem-vindos à nossa reta final do livro de Apocalipse. Vamos para o capítulo 20. A nível de conteúdo principal temático do livro de Apocalipse, o capítulo 20 é quase que o encerramento da parte profética do livro. Ainda há algumas coisas no capítulo 21, mas essencialmente o capítulo 20 é quase que o encerramento mesmo do livro. Os outros demais capítulos tratam da esperança da nova terra e uma conclusão com um caráter mais devocional e de esperança do livro. Portanto, os três capítulos em sequência, o 20, o 21 e o 22, são capítulos mais simples do nosso estudo. Hoje, particularmente, vamos olhar para o capítulo 20 e no nosso último estudo, na sequência, no próximo encontro, vamos olhar para os capítulos 21 e 22, encerrando a temática do livro. Portanto, abra sua Bíblia, vamos ao capítulo 20, vamos começar por aí a referência. A primeira coisa importante quando a gente pensa no capítulo 20 é o contexto, porque a leitura inicial do capítulo 20 invoca uma questão contextual, invoca algo que está por detrás da cena, introduzindo esse desenho, introduzindo essa questão do texto de Apocalipse. Posto dessa forma, a gente compreendendo essa questão contextual, o livro de Apocalipse vai tratar de uma questão importante para a gente aí, como pano de fundo dessa história, dessa construção temática, dessa construção de linha do tempo. O contexto imediato deste capítulo é o que estava acontecendo no finalzinho do capítulo 19, como uma advertência. O capítulo 19 tratava de dois convites, dois grandes convites feitos ao povo de Deus e ao mundo. O convite inicial para arrependimento e o convite final, na realidade, é quase que uma declaração, que é a questão do banquete às aves, a destruição e o encerramento do processo do mal por ocasião da vinda de Cristo e os eventos consequentes disso. O capítulo 20 vai tratar deste período, vinda de Cristo, e esses eventos em sequência a partir da vinda de Cristo. Portanto, para nossa compreensão desse texto, vamos começar pela leitura básica aí do capítulo 20, pelos versos de 1 a 3. Depois voltamos com algum comentário e vamos seguir o restante da leitura do capítulo. Apocalipse 20. Os 1000 anos. Então vi descer um anjo dos céus que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que é importante dentro desse contexto? O que é importante nessa narrativa inicial do capítulo 20? Primeira coisa, como eu falei, o contexto, ele traz algo que está referenciado no texto anterior. Então, vi descer do céu era a referência que a gente tem introdutória. Essa referência nos chama a algo que estava acontecendo. Jesus voltou, encerrou a história da humanidade no sentido de salvação dos justos, condenação dos ímpios, e esse encerramento vai trazer como consequência alguns eventos. O primeiro desses eventos, descrito aí no texto, é de que um anjo desce do céu trazendo a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, com a qual prende o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e essa prisão tem um período de duração. E esse período de duração que aparece aí no texto é um período de 1000 anos. O que é interessante observar nessa primeira abordagem? A gente precisa lembrar como é que estava a Terra. A Terra estava desolada, o contexto de destruição produzido pelas pragas que antecedem a vinda de Jesus e, por fim, a última das pragas, o terremoto que abala todas as coisas, a chuva de Saraiva e, por fim, a chegada de Cristo, a ressurreição dos justos, todos os eventos em sequência que estão envolvidos na vinda de Jesus, deixaram um resquício, deixaram um estrago, entre aspas, feito na Terra. E esse estrago é retratado aqui no livro de Apocalipse com uma expressão interessante. Essa expressão dá conta de algo que estava lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, quando a Terra era apresentada como sendo sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O livro de Apocalipse remonta ou recupera essa expressão, o abismo, como uma descrição de como ficou a Terra, de que maneira ficou a Terra a partir
da vinda de Cristo e da retirada dos salvos. A destruição produzida por todos os cantos da terra deixou a terra literalmente desolada. É nesta terra desolada que o texto retrata a prisão de Satanás. O que é interessante nessa prisão, como retrato inicial aí do livro de Apocalipse no capítulo 20. Óbvio que essa prisão não é uma prisão literal, sob o ponto de vista de Satanás ficar acorrentado, preso com correntes na terra. Até poderia ser o caso, se Deus desejasse fazê-lo, mas não é exatamente essa expressão que está de fato no texto. O texto é uma metáfora, é uma apresentação simbólica, até porque o dragão está presente aqui no texto, portanto é um símbolo. A pessoa por trás da figura do dragão é Satanás. Portanto, esses elementos simbólicos, a chave do abismo, as correntes que prendem o dragão, dizem respeito às circunstâncias. Satanás não tem mais o que fazer. Ele não pode sair da terra, não tem mais acesso ao céu, não tem acesso aos mundos criados por Deus e literalmente está aqui sozinho, no sentido de não haver mais humanidade, todos os ímpios foram destruídos, os salvos foram levados ao céu, e agora está Satanás e os seus anjos olhando uns para os outros, sem ter o que fazer. Portanto, essa prisão, essa declaração de prisão apresenta uma circunstância bastante catastrófica, tanto ao mundo quanto à situação do próprio Satanás. Por fim, o texto descreve que ele foi lançado no abismo, ficou ali encerrado e foi posto um selo sobre ele, ou seja, o texto estabelece que o decreto de Deus de que Satanás está restrito à terra, ele agora se confirma no nível máximo, que é não há o que fazer, ele está vivo, mas não tem ninguém a quem possa tentar. Não tem ninguém sobre quem descarregar suas atenções, exceto a ele mesmo. São 1000 anos pensando no que ele fez. 1000 anos vivendo a realidade, o estrago produzido pela história do pecado na humanidade e no planeta Terra. Quando a gente observa isso com atenção, e o texto faz questão de repetir, ele fica nessas condições até que terminem os 1000 anos e não há nesse mundo ninguém a quem ele possa enganar, ninguém a quem ele possa levar ao pecado, todos estão destruídos, os ímpios. Fica uma referência final. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que é importante observar com detalhe essas 3 referências, por mais simples que elas sejam? Algo está acontecendo em 2 dimensões. Na Terra, enquanto dimensão primária, a gente tem Satanás e seus anjos presos e a Terra desolada. Por sua via, no céu, a gente tem os salvos, Deus e os anjos, desfrutando nos mesmos 1000 anos de um período de paz, num período de, literalmente, de aprender aquilo que é o céu e aprender aquilo que se perdeu na história do pecado. Ou seja, durante 1000 anos a humanidade salva tem a oportunidade de recuperar uma história que ela desconheceu, a história do universo, a história presente em todos os outros lugares criados por Deus que não fossem a Terra. O acesso a informações por detrás das cortinas que a gente não tinha acesso. E essa é a essência do capítulo 20. De um lado, a derrota de Satanás e as consequências desse processo. Do outro lado, os salvos, os justos, vivenciando a esperança que sempre tiveram de um dia viver com Deus, de viver com Deus no céu, de apreciar o céu. Ou seja, de forma resumida, a gente tem aí alguns elementos importantes nesse texto. O período, 1000 anos, o contexto da terra, prisão de Satanás e a terra desolada com os ímpios mortos, e de um outro lado, a restauração do tempo e história perdidos pelo pecado. E vai aparecer em sequência uma outra referência. O verso 4 vai descrever para a gente que começa no céu um julgamento. E a cena que se expressa nesse julgamento, vi também postos tronos e aos que se assentavam sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. Ou seja, os justos que estarão no céu terão, além do desfrutar de todas as coisas que estão disponíveis para quem foi salvo, uma tarefa a ser realizada. E essa tarefa a ser realizada é uma tarefa de importância vital para a resolução final do problema do pecado, que é o acesso, a possibilidade de acessar a história dos ímpios, acessar a razão, as razões pelas quais os ímpios não estão no céu. Entender como foi aplicada a justiça de Deus na escolha dos salvos
e, consequentemente, na condenação dos perdidos. E há algo necessário no contexto desse julgamento, que é o estabelecimento da sentença final sobre os ímpios. E todo esse processo de juízo que acontece a partir deste momento, que é um juízo distinto daquele que precedeu o céu, daquele que precedeu a vinda de Jesus, que foi o juízo sobre os justos, esse juízo é definitivo sobre os ímpios no sentido de condenação eterna, no sentido de fato, a destruição sobre os ímpios ser definitiva. Inclusive, é importante a referência que o verso 4 faz, de que vi aqueles, ou a alma daqueles, ou a vida daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa e nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, ou seja, os que procederão esse juízo final, esse juízo sobre os ímpios, são de fato aqueles que foram salvos, aqueles que não tiveram participação ou envolvimento com a autoridade que foi implantada no mundo, o poder da besta e dos que lhe serviam. Isso significa, então, que, passado esse processo dos 1000 anos, algo precisará ocorrer para que a sentença seja aplicada. E esse algo a ocorrer tem a ver com os ímpios poderem receber a sua condenação, poderem receber o resultado, a paga dos seus atos em definitivo. Em outras palavras, ao falarmos da restauração da história, a restauração do tempo perdido durante o processo do pecado e do julgamento dos ímpios, é necessário que, neste tempo, dúvidas que possam existir na nossa mente a respeito de quem foi ou não para o céu sejam definitivamente sanadas. E é muito simples, embora não seja agradável no sentido de descrição, mas é muito simples entender isso. Imaginem que pessoas de mesma família ou muito próximas se percebem, ao olhar, estando no céu, que alguns dos seus estão faltando lá. E, obviamente, pelo vínculo, pela história, pela expectativa que tinham da salvação de determinadas pessoas, aquilo causa uma surpresa inicial. E essa surpresa inicial é natural que acompanhe a essa surpresa algum tipo de dúvida, algum tipo de indagação. Não no sentido de necessariamente duvidar de Deus, mas dúvidas reais, dúvidas de circunstâncias reais que faziam parte das expectativas de quem foi para o céu. E elas precisam ser resolvidas para que elas não alimentem novas dúvidas e outras questões. Porque se a gente lembrar, o pecado surge na Terra exatamente por isso. Satanás levanta uma dúvida sobre o caráter de Deus. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Começa assim o diálogo dele com Eva. Depois vem uma afirmação, Deus blefou, Deus não está falando a verdade quando diz que o salário do pecado é morte. E mais que isso, Deus está escondendo coisa de vocês e Ele não quer que vocês se tornem iguais a Ele. Não quer que vocês se tornem parecidos com Ele. Todas essas questões são dúvidas reais, pertinentes, que podem ser levantadas na mente de quem estiver no céu. E, portanto, a abertura dos livros do céu e o julgamento feito dos ímpios por seus pares legitima a decisão de Deus. Não que Deus precise dessa legitimação. Na realidade, as criaturas precisam, para que o pecado não se levante uma segunda vez. Além disso, esse período de vivência de 1000 anos no céu permitirá o restabelecimento de uma série de vínculos familiares e estruturais quebrados durante o período de vida na Terra, por mortes prematuras ou outros fatores de cisão, de separação entre pessoas no contexto terreno, e que durante 1000 anos poderão ser reestabelecidos. Imagina a condição, se para nós isso já é significativo, vivendo aí 70, 80, 90 anos ou 100, como muito, imagina para quem viveu 800, 900 anos, como os primeiros pais, poderem recuperar uma série de elementos de convivência com pessoas que perderam ao longo daquela existência alongada no tempo do pecado. Outra questão importante do período do milênio é a recuperação e o aprendizado de quem é Deus. Agora, sem a barreira da distância, sem a barreira do velamento da pessoa de Deus, podendo vê-lo face a face, podendo conversar com ele, conversar com os anjos, conversar com os filhos de Deus espalhados pelo universo inteiro e perguntar coisas que nós, durante o período de isolamento da Terra,
por conta do pecado, não tivemos acesso. Tudo isso faz parte dessa descrição do milênio, desses 1000 anos no céu. Ou seja, temos um estágio de 1000 anos de história, um estágio de 1000 anos para a gente recuperar o tempo perdido. E essa é a parte bonita deste processo, é a parte fantástica da vivência desse processo. O restante do capítulo, a partir do verso 6, vai descrever os outros aspectos, na verdade, a partir do verso 5, vai descrever os outros aspectos envolvidos no milênio e no final dele. Vamos fazer a leitura completa do restante, do verso 5 até o final do capítulo, e aí a gente volta comentando essa segunda parte, esses segundos itens relevantes do capítulo 20, encerrado aí a história do milênio. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O julgamento de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Em número, eram como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O julgamento dos mortos. Depois, vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que essa descrição traz para a gente de informações importantes? Primeiro conjunto de informações importantes tem a ver com o que o texto descrevia a respeito de ressurreições. Estão apresentadas aí no texto 2 estruturas de ressurreições. A primeira dessas ressurreições acontece por ocasião da vinda de Jesus. A gente poderia expandir um pouquinho essa descrição se a gente buscasse outras referências presentes a respeito da vinda de Jesus, e a gente perceberia que nesta ocasião da vinda de Jesus tem mais de uma ressurreição acontecendo num espaço curtíssimo de tempo. Não é exatamente o foco do capítulo 20. O capítulo 20 está focado na ressurreição dos justos e na salvação deles. Porém, quando a gente olha as ressurreições descritas na Bíblia, por ocasião da vinda de Cristo, há 3 grupos aparecendo como ressurreição. Aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, aqueles que morreram em todas as épocas e estão salvos, e ainda um conjunto pequenininho de pessoas que são aqueles que foram os maiores algozes da implantação da mensagem do Evangelho, particularmente descritos ali com referência aos fariseus, aos escribas, aos sacerdotes que crucificaram a Cristo, mas não somente esses, os que de alguma forma produziram o embate contra a mensagem do Evangelho de maneira mais intensa e ressuscitam para ver o Cristo a quem negaram. Aglutinando tudo isso num pacote só, o foco de Apocalipse traz a ressurreição dos salvos como ponto importante. E por que ela é importante nesse contexto? Porque, obviamente, os que estiverem vivos e não se contaminaram com mulheres, não seguiram a besta, atenderam ao apelo do capítulo 18 e do capítulo 19 de Apocalipse, saindo de Babilônia e se juntando a Deus,
estes estarão salvos. Porém, todos os que morreram, de Adão até a vinda de Cristo, também passam pela mesma possibilidade. E aqui tem uma referência importante nesta ressurreição. Isso significa que, para ir para o céu, é necessário que a ressurreição aconteça. E isso corrige algumas distorções produzidas na cultura pagã e que, de alguma forma, adentraram parte do desenho cristão, que é a expectativa de alguns de que a morte seja a condição para a entrada no céu. De alguma forma, o pensamento grego e parte do pensamento de outros povos da antiguidade adentraram a cultura cristã, passando a ideia de que, ao morrermos, vamos para o paraíso ou vamos para o céu. Na abordagem bíblica, a morte não é a condição para a ida para o céu. O céu é um lugar de vivos, assim como Deus é um Deus de vivos. A própria Bíblia declara isso. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O que significa que a ida para o céu depende, ela está condicionada ao processo da ressurreição. Tanto Apocalipse quanto Tessalonicenses capítulo 4 deixam isso muito claro. Como também o texto de Tessalonicenses, quando Paulo adverte a igreja a respeito de que eles não deveriam ficar na dúvida a respeito daqueles que dormem e ter tristeza como os que não têm esperança. Antes deveriam compreender o sentido presente na morte. A morte é como um sono, do qual todos os justos serão despertos. E quando forem despertos, de maneira única, vivos e ressuscitados, encontrarão a Cristo e viverão para sempre com Ele. O livro de Apocalipse reitera essa mesma mensagem na linguagem de João, ao trazer a ressurreição como condição da ida para o céu. Ou seja, justos, vivos, sejam os vivos que estavam vivos nessa ocasião, ou os que foram ressuscitados por ocasião da vinda de Cristo, todos eles juntos vão encontrar o Senhor nos ares. Em contrapartida, os ímpios ficam aqui. E ficam como? Os que não foram mortos pelas pragas serão pela glória de Deus quando a vinda de Cristo se processar. E querendo se esconder da glória de Deus, suplicam aos montes, às rochas, que caiam sobre eles. E o seu pedido é atendido, no sentido de que eles encerram sua existência, morrem. Satanás então é preso. Essa é a primeira referência que aparece aí nesse conjunto dos versos 5 em diante. A segunda, por razões óbvias, pontua a outra ressurreição que acontece ao fim do processo, ou seja, há uma segunda ressurreição esperada. E essa segunda ressurreição esperada é a ressurreição dos ímpios. Nessa segunda ressurreição aparece uma questão de advertência importante. Há uma bem-aventurança para aqueles que participam da primeira ressurreição, porque reinarão com Cristo por 1000 anos. Porém, é uma desgraça ressuscitar na segunda ressurreição, porque se ressuscitar nela é o fim de tudo. Na sequência, e vamos ver isso depois em detalhe, Apocalipse 21 vai descrever que essa segunda ressurreição ela ocorre a partir da descida da Nova Jerusalém. Porque os ímpios foram ressuscitados, agora Satanás é solto e passa a ter o que fazer. Porque há ímpios disponíveis para ele coagir ou cooptar para, de alguma forma, tentar atacar a Deus e aos seus filhos. Por fim, ao encerramento dessa tentativa frustrada de um ataque a Deus e a sua cidade, Satanás e os ímpios são destruídos. E então a terra é purificada. Encerra-se a história. Também isso em detalhe vai aparecer no capítulo 21. Mas o que é interessante olhar neste momento peculiar da destruição dos ímpios e do que envolve contextualmente essa destruição. No intervalo entre a primeira e a segunda ressurreição, os justos estão no céu, os ímpios mortos, Satanás é preso, a terra fica vazia. Porém, é visto que se estabelece um julgamento. E ao fim desse processo do julgamento que aparece uma outra cena. E essa cena descreve um trono e Deus assentado no trono. E há um julgamento que se processa agora definitivo. E esse julgamento, diferente do julgamento que ocorre durante o período inteiro dos 1000 anos, esse julgamento agora ele é definitivo no sentido de decretar a sentença. Durante 1000 anos, na realidade não o período todo, mas numa parte desse período de 1000 anos, os justos julgaram os ímpios e verificaram que de fato eram ímpios. Verificaram no sentido de quase um processo de auditoria, como um júri faz, dos autos de um processo. Declaram a culpa e agora Deus encerra esse processo da culpa. O que é curioso, quando esse processo da culpa se encerra, lá na descrição
que Apocalipse 20 faz. Satanás saiu para enganar as nações. Durante o período de intervalo da descida da Cidade Santa e o pouco tempo em que ele está solto, a partir da ressurreição dos ímpios, e vai tentá-los. Tentá-los ao quê? Reuni-los para uma batalha contra a cidade de Deus. E o verso 8 diz, ele sai a enganar as nações para os 4 cantos da terra. Há uma expressão aqui de Ezequiel 38, que é retomada nesse texto, Gog e Magog, juntados para a batalha, inimigos do povo de Deus, que aqui simbolicamente reúnem todos os inimigos de Deus de todos os tempos, de todas as épocas. Se você ainda ampliar a leitura disso em outros textos que descrevem essa mesma cena, como, por exemplo, a descrição do final de um livro, O Grande Conflito, descrevendo esse desfecho, é interessante observar a ampliação dessa cena. O verso 9, então, decreta que subiram sobre a largura da terra, cercam o arraial dos santos, e então desce fogo dos céus e o destrói. Os destrói a todos. E neste cenário da destruição dos ímpios, quem é que foi definitivamente julgado? Definitivamente foi julgado o diabo e todos os que lhe serviram. O diabo que os enganava é lançado no lago de fogo e enxofre, depois a besta e o falso profeta com ele, e todos os ímpios são destruídos em definitivo. É interessante que essa cena de destruição, ela é depois detalhada na causa, e a causa é decretada a partir do verso 11. Há um trono branco, Deus assentado sobre ele, e isso implica um julgamento. Esse julgamento implicado aqui, que é a descrição em detalhe, ou seja, João volta à cena que antecedeu a destruição dos ímpios para mostrar, olha, para que os ímpios pudessem ser destruídos, houve uma sessão de tribunal que se instalou. E essa sessão abriu o livro da vida e todos os demais livros do céu, onde as obras dos ímpios estão declaradas, estão demonstradas. E de posse dessas duas referências, livro da vida que mostra os salvos e livro de registro do céu, livros de registro do céu que mostram os atos dos ímpios, é com base nisto que os ímpios puderam ser condenados e é por causa disso que eles recebem a sentença. Mas o que é curioso aqui? Lembra, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Se os justos foram ressuscitados para serem salvos e levados ao céu, é necessário que os ímpios sejam ressuscitados para que sejam julgados. E nesta condição de serem julgados e desta maneira receberem a sentença, o texto fecha dizendo que de toda parte, o mar e a terra, entregaram seus mortos. Eles foram julgados. Lembra? Entregaram seus mortos e eles foram ressuscitados e, portanto, foram julgados. E então, destruídos, segundo as suas obras. Julgados segundo as suas obras e destruídos segundo as suas obras. Como é que esse texto encerra? Outra coisa curiosa aparece no capítulo 20, que também encerra uma discussão que tem se alongado na cristandade por uma distorção de compreensão daquilo que a Bíblia descreve sobre a destruição final, sobre o juízo final. Percebam que aqui o texto descreve que a morte e o inferno, em outras traduções, o Hades e a morte, em outras traduções, o Hades e o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a pergunta curiosa, que não quer calar nesse texto, é: se aquela ideia, implantada pelos gregos lá na filosofia antiga, e que depois acaba migrando para algumas vertentes do cristianismo, da existência de um inferno queimante e eterno, fosse verdadeira, há no mínimo uma questão curiosa: como é que este inferno pode ser lançado no lago de fogo e enxofre, se o inferno já é fogo queimante? Não faz sentido. A não ser que a expressão aqui não fosse inferno, fosse de fato Hades, ou Seol, ou sepultura, como uma descrição de João de que a morte encerrou. Ou seja, depois dessa destruição final, não haverá mais morte. Por isso, sepulturas foram entregues ao lago de fogo e enxofre, como um simbolismo de que a morte encerrou. E, obviamente, isso é incompatível com a ideia de um inferno eterno. Mais do que isso, outra coisa interessante desse capítulo é a descrição de onde esse lago de fogo e enxofre se forma. Ele se forma fora da cidade, fora dos muros, onde estão os ímpios tentando invadir a cidade, alinhados para uma batalha. O que significa que, se a gente fosse olhar uma descrição do que era a Terra, imaginando aí a Terra destruída, desolada,
E agora a ressurreição dos ímpios que estavam espalhados por todo o canto da terra. E Satanás agora iniciando o seu processo de tentação. O julgamento que ocorreu e implicou na salvação foi a leitura do livro da vida e dos que estavam ali inscritos e que escolheram o Cordeiro como seu Salvador. Por sua vez, os ímpios não estão nesse livro. Estão no outro livro, ou nas outras referências de livros, onde a memória e suas obras estão registradas. E a sua condenação implicou que do lado de fora dos muros, numa cena indescritível do que é de o lado de fora a terra desolada e do lado de dentro os salvos, começa a destruição dos ímpios. Se a ideia de redenção fosse semelhante a essa figura que vocês estão vendo aí, particularmente eu não teria muito desejo de estar do lado de dentro da cidade, imaginando que do lado de fora da cidade, eternamente, se ouviriam os gritos de horror e de sofrimento de pessoas sofrendo por toda a eternidade. Isso não faz sentido. Como também não faz sentido eu imaginar que um Deus de amor desejaria uma eternidade de sofrimento, ainda que os ímpios mereçam, de alguma forma, a paga pelos pecados que cometeram, por mais atrocidades que tenham feito. Mas o amor é incompatível com esse tipo de condição. A destruição dos ímpios é um ato de misericórdia, porque viver atrelado e aferrado aos efeitos do mal não faz sentido para um Deus de amor. Ou seja, toda a história se encerra com uma expectativa, que é vida e não morte. A destruição é definitiva e por isso os textos bíblicos descrevem assim: os elementos ardendo se desfarão, o lago é de fogo e enxofre. E no capítulo 21, vi novos céus e nova terra. Tudo terminou. Ou seja, o capítulo 20 é não só a descrição da destruição definitiva de todos os ímpios, mas é também a declaração de esperança de que os justos viverão eternamente com Deus na alegria do céu. De que os justos viverão com Deus as benesses da nova terra e não a desgraça de ter que acompanhar sofrimentos para o resto da existência. Até porque o mal não pode ser eterno. E a ideia de um fogo queimante eterno implicaria de que Satanás estava certo, de que a frase certamente não morrerás seria verdadeira. A expressão que Apocalipse traz, segunda morte, é a expressão de morte eterna, assim como a expressão de vida é a expressão de vida eterna. Se encerrou o mal e ele não se levanta uma segunda vez. Que o capítulo 20 seja para a gente, nesse breve encerramento da parte mais estrutural profética do livro, seja para a gente uma inspiração. Em primeiro lugar, uma inspiração que nos leve a responder afirmativamente aos apelos do capítulo 18 e 19. Em segundo lugar, uma inspiração, porque há um descortinar de coisas fantásticas à frente daqueles que forem salvos, recuperar o tempo perdido. Inspiração porque nos permite, nesta recuperação do tempo perdido, também a recuperação de pessoas que nos eram caras, nos eram preciosas e que a morte, no contexto do pecado, do sono da morte, nos levou durante um tempo e que poderão ser reencontradas na esperança última da ressurreição dos salvos. Que esse capítulo seja também uma advertência para a gente, que a bem-aventurança presente nele faz, de que, de fato, estejamos na primeira ressurreição ou vivos, quando Cristo voltar, tendo escolhido por ele, e não sejamos contados na segunda ressurreição. Mas também esse capítulo traz uma alegria última, que é a de que o mal será definitivamente extinto, apagado completamente da história, e não se levantará uma outra vez. Que Deus nos abençoe nessa esperança. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a mensagem do capítulo 20 de Apocalipse nos traz a certeza de que o mal terá um fim e nos traz a esperança de que poderemos viver eternamente contigo sem as preocupações, sem as desgraças que hoje acompanhamos na existência do pecado. Dá, Senhor, que façamos as escolhas adequadas para que estejamos contigo eternamente, é o meu desejo, para mim e para todos os que nos ouvem. Ela só está pedindo para incluir no grupo de oração.